Fala galera do Nuvens de Valores, quarta, dia 3 de janeiro, segundo pregão do ano. Nesse vídeo vamos trazer os principais pontos para a semana dos ativos Cash 3, CVCB3, Semin 3, Petro 4. Decidi trazer 4 ativos distintos nesse vídeo para estudarmos juntos o gráfico com seus indicadores, nuvens de Ichimoku. É interessante muitas vezes assistir mais de um vídeo, assistir mais de um ativo junto com a gente, para vocês começarem a compreender como a gente gosta de estudar os gráficos, como a gente gosta de estudar os movimentos. Selecionei Cash 3, que a gente já acompanha há bastante tempo, e CVCB3, e Semin 3 e Petro 4, que estão em um movimento mais forte de alta, para vocês também distinguirem os gráficos. Ressalto sempre, não é recomendação de compra ou venda, são apenas estudos educacionais aqui que compartilhamos com vocês. Sem mais delongas, vamos começar com o Cash 3. Estamos aqui no nosso gráfico semanal. Cash 3 nessa quarta-feira fechou nos R$ 7,63. Acumulado da semana até agora, queda de 4,03%. E o que temos para falar sobre Cash 3? A gente observa, conforme a gente já trouxe para vocês muitos vídeos desde o ano passado, estamos próximos de completar um ano já o canal. A gente observa as duas médias pretas no gráfico semanal. Deixa eu até trazer aqui um zoom out, porque sempre temos novos inscritos, novas pessoas chegando no canal. Estamos aqui no nosso gráfico semanal. A gente observa desde o momento que o Cash 3 teve suas médias de 50, que são as nossas médias pretas, exponencial e aritmética de 50, o ativo nunca conseguiu ganhar as duas médias pretas, olha só, desde outubro de 2021. E agora o ativo começou a tocar na pontilhada preta, que é a nossa aritmética de 50. A primeira vez que tocou foi na semana de 31 de julho de 23, rejeitou a média. E aqui novamente a gente começou a tocar na média a partir da semana de 11 de dezembro. A gente trouxe para vocês, é importante, já que a gente voltou a chegar próximo de uma média tão interessante, pensando nos prazos mais longos, as nossas médias 50, é interessante fechar acima, desenhar uma região de suporte, continuar seu zigue-zague altista. A gente não gosta de ver, por exemplo, quando o ativo rejeita uma média importante em nosso gráfico semanal. E por hora é o que Cash 3 fez, tá? Não é recomendação de compra ou venda, mas a gente observa, tocou na aritmética de 50 na semana de 11, na semana de 18, na semana de 26 e agora ela não tocou mais na média aritmética de 50. Para essa semana, a aritmética de 50, deixei anotado aqui para a gente, está por enquanto na região dos R$ 8,24. O último vídeo que eu tinha feito para vocês, ela estava na região dos R$ 8,36. E também a nossa vermelha aqui é a nossa média, que pode servir como uma região de suporte aqui no nosso gráfico semanal. Para essa semana está na região dos R$ 7,60, R$ 7,59,9. Vamos considerar R$ 7,60 e por hora a mínima de Cash 3 foi justamente na região dos R$ 7,60. Então, primeira coisa, a gente gostaria de ver finalmente o ativo fechar acima da pontilhada preta, que é a aritmética 50. Não quer dizer que é para comprar ou para vender, mas a gente gosta quando o ativo começa a ganhar as nossas médias pretas. Ainda teríamos uma exponencial de 50 aqui na região dos R$ 9,12, mas pelo menos a aritmética 50 dos R$ 8,24 seria interessante o ativo fazer algum fechamento acima, corrigir, fazer algum zigue-zague ascendente para buscar topos anteriores, quem sabe. Pensando, claro, sempre a gente traz aqui no nosso canal um pensamento mais de investidor, mais de médio, principalmente até mesmo longo prazo dos ativos. Então, essa semana não seria interessante o fechamento abaixo dos R$ 7,60, porque perderia novamente a média exponencial de 21, que o ativo vem com fechamento acima dessa média desde a semana de 27 de novembro de 23. Atenção também que a gente trouxe a possibilidade, sempre trago para vocês cenários possíveis. A gente não tenta adivinhar o futuro, até mesmo para a gente não ficar com um viés de compra ou viés de venda. A gente apenas vê o gráfico e interpreta o que já está acontecendo ou o que já aconteceu e para traçar possíveis cenários. A gente trouxe uma possibilidade da nossa média verde-limão, que é a Tenkan, a de 9 períodos do Ichimoku, ter servido como região de suporte. Por muitos momentos e semanas tocou e o ativo voltava a subir, tocou e voltava a subir. A nossa média de 9 do Ichimoku está na região dos R$ 7,72. Então, primeira coisa, interessante fechar acima dos 7,60 de preferência, e caso a gente consiga esse fechamento, mais interessante ainda, manter essa possibilidade do suporte na 9, na verde-limão aqui do nosso gráfico, seria um suporte
ou seja, o fechamento acima dos R$ 7,72. Vamos colocar aqui também 7,72, média rápida do nosso Ichimoku no gráfico semanal. Esses seriam os pontos principais aqui. Atenção, caso o ativo voltar a perder exponencial de 21, ele faz algum movimento de recuperação, não consegue novamente fechar acima desse topo anterior, ou até mesmo da aritmética de 50 e começar um zigue-zague descendente, coisa que a gente não gostaria de ver em Cash 3. Lembrando que a gente não torce para os ativos, a gente torce para os nossos inscritos. Geralmente pessoa física está mais na ponta compradora, então a gente torce pelos comprados, pelos acionistas, mas a gente não torce para o ativo e as nossas análises buscam ser a mais neutra possível aqui para vocês. Trazendo rapidamente os nossos indicadores, para quem gostou, deixe seu like, se inscrevam em nosso canal. O nosso DMI verde positivo acima do negativo desde a semana de 23 de outubro. A gente gosta de ver o verde acima do vermelho, bacana, ainda mantém esse verde acima do vermelho. O nosso ADX aqui segue no nível de 37, acima do nível de 20, 25, até mesmo no nível de 30, bacana. Aqui continua ainda com força, DMI positivo acima do negativo, ou seja, uma força ainda na direção mais altista. No entanto, a gente observa que o nosso EFR por hora está no nível de 49. A gente não gosta de ver quando o nosso EFR perde o nível de 50. A gente já trabalha aqui mais com o nível de 50, não é recomendação de compra ou venda, mas é uma maneira mais simples da gente ver, identificar o EFR, se está mais com uma força compradora ou uma força vendedora, aqui trabalhando com o nível médio dele. Então esses seriam os pontos. Ainda estamos com o candle semanal aberto, ainda a gente não tem como cravar aonde vai fechar também a nossa exponencial de 21, aonde vai fechar nosso FR e nossos níveis aqui do nosso DMI, ADX, mas estamos no meio da semana, já é o momento também já estudar o ativo e identificar os principais pontos da semana. Vamos agora continuar nosso vídeo com o CVCB3 na tela. Decidi também trazer CVCB3 para vocês nessa primeira semana do ano, porque está com um movimento importante no gráfico, então vamos trazer os principais pontos para essa primeira semana de CVCB3. Até o momento, nessa quarta-feira, fechamos nos R$ 3,26. Na semana, uma semana de queda, até o momento uma queda de 6,86%. E o que temos aqui no gráfico semanal de CVCB3. Para quem já acompanha nosso canal, não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal Nuvens de Valores. O nosso ativo aqui, CVCB3, começou a chamar um pouco nossa atenção, principalmente a partir do candle de 20 de novembro de 2023. Por quê? Começou a fechar acima da média vermelha, que é a nossa exponencial de 21, estava servindo como região de resistência. Esse candle aqui de 30 de outubro, interessante, fechou acima. Começa aqui a nossa, olha, vou até dar um zoom para vocês enxergarem melhor. A nossa média vermelha começou a servir como suporte, ou seja, uma troca de polaridade, e depois, nesse fechamento de 20 de novembro de 23, fechamos também acima dessa média preta pontilhada, aritmética de 50, quando a gente fechou a semana nos R$ 3,33. Aqui poderia já chamar mais atenção para quem estava pensando em comprar, por exemplo, o CVCB3 aqui no nosso gráfico semanal. Claro, ainda era uma compra de razoável risco, porque estamos comprando contra as nuvens de Ichimoku, contra a nossa exponencial de 50, mas para quem gosta de trabalhar com a aritmética de 50 e suporte na exponencial de 21 faria algum sentido. E a gente trouxe também, eu não lembro quando eu fiz a última análise da CVCB3, a gente trouxe que era importante continuar com fechamentos acima da pontilhada preta, aritmética de 50, por quê? Sempre que ganha uma média importante, a gente gosta de ver o ativo continuar fechamentos acima dessas médias, porque muitas vezes o ativo fecha uma semana ou duas, depois perde a média e desenha uma região de topo. No entanto, a gente também trouxe para vocês que a gente ainda não tinha feito um fechamento acima da exponencial de 50, e a gente trouxe esse ponto gráfico. E olha só que interessante, chegou próximo da exponencial de 50 na semana de 4 de dezembro e na semana de 11, 18 e 26, o ativo aqui ficou desenhando pavios superiores, fechou até acima da exponencial de 50 na semana de 18, mas foi um fechamento muito justo, com um pavio também que não conseguiu necessariamente superar os R$ 4,04, aqui uma forte região de resistência, e na semana passada a gente vê uma rejeição por hora da exponencial de 50, já era um momento de atenção para, por exemplo, quem comprou aqui por essa região. Por isso que a gente fala aqui no canal, não é recomendação de compra ou venda, mas quando a gente vê o ativo chegar numa média importante, muitas vezes começa a rejeitar, pode ser o momento, muitas vezes, de fazer algum tipo de parcial, ou até mesmo sair da operação, caso você esteja
um pouco desconfortável com a movimentação do preço. E a gente vê, por hora, o que temos, quais pontos interessantes. Primeira coisa, um cenário ótimo, seria a gente voltar a fechar aqui acima da exponencial de 50 na região dos R$3 por hora e 89 centavos. A gente vai continuar sempre, toda semana, assim que possível, eu trago atualizações gráficas para a gente estudar junto. O nosso canal não é um canal de recomendação, não faço recomendação de compra ou venda, mas a gente estuda aqui com vocês os pontos interessantes dos ativos. Então, primeira coisa, a gente gostaria de ver voltar a fechar acima dessa exponencial de 50, demonstrar força e continuar seu zigue-zague ascendente, de preferência até superando topos anteriores relevantes. Mas trabalhando com um cenário mais presente, a gente observa por hora que temos a nossa média verde-limão, que é a 9 do nosso Shimoku, a média mais rápida que a gente gosta de estudar com vocês, nos R$3,46. Primeira coisa, a gente gostaria de ver, então, voltar a fechar acima do R$3,46 para a nossa média rápida também servir como uma região de suporte. Caso isso não aconteça, atenção aqui nas demais médias que temos em CVCB3. Exponencial de 21 por hora está na região dos R$3,24. Então, importante não perder essa vermelha, porque a gente observa que ela vem servindo como suporte. E mais importante ainda, a nossa pontilhada preta aritmética de 50, que está por hora na região dos R$3,21. Caso tocar aqui na região R$3,21, ou até mesmo na média lenta, aquele Shimoku R$3,11, interessante deixar um pavio para mostrar que tem suporte, que tem comprador também nessa região, para ficar um pouco mais tranquilo, claro. Sempre é importante gerenciar o risco, gerenciar o stop de vocês para poder ser lucrativo e vencedor na Bolsa de Valores, mas a gente observa que realmente por hora a gente trabalha com uma região de resistência na exponencial de 50, porque rejeitou aqui a média, e é interessante a gente ver, vai servir a ver exponencial de 21 como suporte e aritmética de 50, aí o mercado que vai dizer para a gente o que ele vai fazer. Trazendo rapidamente os demais indicadores, para quem gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like. A gente observa ainda nosso ADX forte na região aqui do 42, é verdade que ele já começou a enfraquecer o movimento. Percebam que por muitas semanas, desde mais ou menos da semana de 2 de outubro, ele engatilhou aqui uma forte movimentação, verde acima do vermelho, era um movimento aqui, mais probabilidade de uma força no movimento altista. O nosso IFR fez um suporte aqui no nível de 50, interessantíssimo, aqui o sinal, a partir de 13 de novembro, um suporte no 50, com o ADX já apontando para cima, verde acima do vermelho, poderia também ter sido uma compra bem interessante. Atenção, caso o nosso IFR, que por hora está no nível de 50, a gente só vai saber se o IFR vai fechar no 50 abaixo ou acima quando encerrar a semana. Ressalto, estamos na quarta-feira, esse candle, essa vela semanal ainda está aberta, mas a gente gostaria de preferência o ativo manter acima do nível de 50. A gente não gosta quando cruza abaixo do nível de 50 o nosso IFR. Não é recomendação de compra ou venda, e deixando sempre bem claro, são sempre estudos que dividimos aqui com vocês. E agora vamos trazer também ativos que estão no movimento mais forte de alta para a gente comparar os gráficos e ver como ficam as médias e os indicadores. Vamos começar por Petro 4, Petro 4 na tela. E agora também vamos trazer Petro 4 e Semin 3, são ativos que estão há mais tempo com uma forte valorização, gráfico semanal mais limpo, com as médias já acima das nuvens, médias alinhadas, mas vamos trazer também esses ativos para vocês compararem também com outros ativos que ainda não estão, por exemplo, com as médias alinhadas ou com fechamento acima das nuvens. A ideia do nosso canal é vocês assistirem os nossos vídeos e a gente deixar também para vocês um legado educacional. Vamos trazer Petro 4, sem mais delongas. Essa semana a Petro 4 vem com acumulado na semana alta de 4,62%. Hoje, quarta-feira, fechamos nos R$ 38,96. O que a gente observa? Petro 4, nuvem futura verde, preço acima das nuvens, alinhamento das médias do Shimoku com as médias de 50, médias de 200, sem muito o que dizer, ou seja, um forte movimento direcional, apontando para cima, um movimento altista, onde poderia ter sido uma entrada bem interessante que a gente trouxe para vocês faz muito tempo. Lembrando que a gente não faz recomendação de compra ou venda, a gente só fala sobre os indicadores e quando um indicador começa a apontar, por exemplo, para cima ou para baixo, apenas a gente interpreta, não faz recomendação. É importante sempre gerenciar o stop e o risco de vocês. Mas olha só, aqui na semana de 8 de maio de 23,
quando ele começou a fechar acima das nuvens, a gente já tinha uma linha de atraso, nossa linha azul, a linha de atraso do Ichimoku, 26 períodos plotado no passado, já tinha cortado o preço, a gente vinha de um movimento lateral, um movimento aparentemente de uma acumulação, que não perdeu as nuvens, importante também. Ficamos abaixo da média lenta do Ichimoku, mas o ativo começou a acelerar. Aqui também já tinha, olha só, fundo verde, aqui o nosso IFR, nosso DMI, ambos já apontando para cima a DX. E aqui poderia ter sido uma entrada bem interessante aqui por volta de maio, ou para quem também buscou alguma superação de máximo, deixando o stop abaixo de fundo anterior ou de mínimas, teria se dado bem. Poderia conduzir a operação pela 9 do Ichimoku, a Tenkan, e teria saído apenas aqui em novembro de 23. Para quem ainda está conduzindo pela vermelha, exponencial de 21 ou média lenta, ainda está dentro aqui do semanal da Petro 4, segue comprado. Não tem como a gente garantir que o ativo vai continuar a subir, mas enquanto ele continuar, por exemplo, acima das nossas médias pretas, vermelhas, a gente ainda continua com um cenário mais altista. Lembrando que a gente não vai conversar tanto sobre sobrecompra e sobrevenda aqui no nosso canal. A gente conversa mais sobre a questão mesmo da tendência. Então, Petro 4 aqui semanal segue interessante aqui para quem ainda está conduzindo pelas nossas médias vermelhas, ou seja, exponencial de 21, média lenta do Ichimoku de 26 e média de 50, sem muito o que dizer aqui para vocês. Claro, estamos com o nosso IFR aqui numa região de sobrecompra, pode ser que tenha algum tipo de correção, mas observe, quando a gente tem um super movimento, olha o nosso CFR preto, quando ele ficar preto aqui pode ser uma região de sobrecompra. Ele segue forte, segue robusto e o preço simplesmente ignora, quando é uma super tendência, um super movimento. Por isso que a gente gosta mais de trabalhar mais a ideia de qual é o lado do mercado, realmente está para cima, para baixo, para quem sabe a gente buscar a operação sempre a favor da tendência. Isso aqui, Petro 4, interessante aqui para quem comprou há semanas e meses, está com um lucro muito interessante. Vamos continuar no nosso vídeo, encerrar agora com Semin 3. Semin 3 também é um ativo que vem muito forte, a gente trouxe várias vezes aqui no canal, não faço recomendação de compra ou venda, apenas interpreto o gráfico junto com vocês, estudo com vocês aqui no canal. A ideia do nosso canal é sempre deixar um legado educacional com os nossos indicadores e gráficos. A gente observa a Semin 3, fez um fundo por volta de outubro, agosto de 2022, começou a fechar acima das nuvens a partir de janeiro de 23, lateralizou. É interessante quando a gente vê um movimento lateral e a gente observa que o ativo teve dificuldade para perder a nuvem, ele esboçou perder a nuvem, recupera a nuvem formando algum tipo de suporte. Quando começa a acelerar o movimento, a gente observa verde acima do vermelho, opa, DMI positivo acima do negativo, e nosso DX começa a apontar para cima, e IFR já acima do nível de 50, aqui teria sido uma entrada bem plausível em Semin 3, a gente trouxe a análise para vocês há algumas semanas e meses, e o ativo explodiu. Não tem como a gente prever esse tipo de movimento. Gostaria de prever esse tipo de movimento explosivo que nem Semin 3. Observem que ele está bem distante das médias. Olha só, a nossa média mais próxima é a verde-limão, que é a de 9, está na região dos R$ 6,69. O ativo hoje fechou nos R$ 7,99. A semana positiva de 2,93%. Estamos bem distantes das médias no gráfico semanal, ou seja, para entrar pelo semanal, pelas médias, fica um pouco mais complicado. Seria interessante algum recuo para quem sabe pensar numa ponta compradora, de continuar, porque a ideia do nosso canal, continuar o movimento, a ideia do nosso canal é sempre estudar o movimento em relação também das médias, ou seja, preferência buscar entradas próximo das médias para ficar com um stop mais barato, mas cada um tem seu operacional, sua forma de ver o mercado. Interessante, pelo menos a gente vê se a gente está, entre aspas, do lado certo do mercado, ou seja, a favor das médias e a favor dos indicadores. A gente observa também nosso DMI positivo acima do negativo desde a semana de agosto de 23, nosso ADX, olha só, tá um zoom aqui, linha preta apontando para cima, o IFR acima do nível de 50 desde a semana de 11 de setembro. Essa região, quando está preto, pode ser uma região de sobrecompra, mas é que a gente conversa aqui no canal, quando é um forte movimento, o ativo simplesmente ignora a sobrecompra e vai embora. Por isso que a gente gosta mais de estudar o lado forte do ativo, onde está a tendência, se existe tendência. E é isso que vai mais nos interessar aqui no canal Nuvens de Valores. Para quem gostou, não esqueça de deixar o seu like para a gente continuar motivado, se inscreva no nosso canal e, melhor de tudo, acompanhe nosso canal. Feliz ano novo para todos, que 2024 seja um grande ano para todos nós. Forte abraço, invistam sempre com responsabilidade, gerenciamento de risco e bons investimentos.